Olá, alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias, estarei aqui com vocês no chat, né, buscando essa interação, a participação dos professores e alunos, na aula maravilhosa que hoje está com a professora Silene. O título da aula, Blog em Manutenção, né? Aí nós temos as habilidades, né, que vai ser colocada aí para vocês na tela. Pode dar um print, são bastante habilidades, né, bastantes habilidades. EF69LP06, EF69LP10, EF69LP25, EF69LP32. São as habilidades que serão trabalhadas nessa aula de hoje, que é aquela sequência de atividades que a gente tem falado sobre o blog, né? Então, aqui do meu lado a professora Silene. Olá, professora. Olá, professor Mauro, olá, estudante, professores, professoras que nos acompanham e todos mais, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos retomar sobre a construção do blog ou algum produto interativo para divulgar aí na sua escola. Professor Mauro, por favor, leia as habilidades, na verdade, os objetivos da nossa aula de hoje. Pois não. Os objetivos da aula de hoje: experimentar papéis desenvolvidos por profissionais do mundo da comunicação e informação web 2.0, compreendendo como essa vivência se dá na prática. Criar roteiros e materiais em vídeo, tendo sempre clara a necessidade de planejamento, pesquisa e produção numa perspectiva de manter elementos composicionais essenciais nesse processo. Utilizar plano de redação como algo imprescindível à produção textual. Discutir conteúdos relevantes a serem publicados no blog escolar. Exatamente, né, professor? Como já vimos, precisamos pensar no contexto de produção para esse blog ou esse painel interativo que vocês irão produzir na sua escola. Pode ser para ter a manutenção do site, como nós já mencionamos, precisamos pensar na parte tecnológica e na produção, divulgar essa produção até como um momento para estímulo, né, os alunos usarem as tecnologias, os que têm acesso, e também poder divulgar os trabalhos que vocês fazem aí com os professores, os textos jornalísticos, foram o que nós estamos vendo aí, o que nós estamos vendo nesse contexto. Aí já tem uma pergunta aí para interação. Vamos lá. Mauro, por favor. Vamos lá. No início, né, a sondagem que a gente faz com os alunos, temos aí, ó, chegamos a esta etapa em que precisamos ajustar mais algumas informações a respeito dos conteúdos que divulgaremos no nosso blog. Quais temas ou textos são imprescindíveis para colocarmos no blog? Quanto tempo, Pro? 1 minuto, porque eles estão bem e a gente está seguindo atentos. Vocês aqui no chat, aguardando as respostas. Vamos lá. De volta com a participação dos alunos, né, as respostas dos alunos que os professores estão trazendo. A aluna Isadora diz o seguinte: acho que dicas de como se organizar em casa. Se organizar talvez não só na organização pessoal, mas para estudar principalmente. A rotina escolar, né? O aluno Samuel da Pro Silvana diz o seguinte, sobre os casos de curados de Covid-19, talvez enfatizar aí pessoas que conseguem, né, escapar aí da doença. Textos, a Pro Jurema, né, textos que sejam curiosos, que chamem atenção, ensinem de uma maneira divertida, que informe. A aluna Ana Clara da Pro Lilian diz o seguinte, texto informativo sobre saúde e segurança. Muito legal. Vamos ver aqui o aluno Jefferson diz a luta contra a desigualdade. A aluna Clévia Maria diz coisas boas que aconteceram na pandemia. Legal, dá uma atenuada nesse tema, né? Ótimo. Que acaba sendo meio pesado. Tem mais um aqui, Pro, só ler mais uns 3 aqui que os alunos estão participando muito. Que bom. Daiane, acho que dicas de como se organizar em casa. Maria Luísa, poder colocar artes
O aluno Enzo, games, filmes e quadrinhos, tem diversas respostas aqui. Ótimo, eles pensaram e lembraram da parte do entretenimento, Sim. dessa parte de quadrinhos, um momento de lazer muito bom. Olha, gostei muito das respostas de vocês. Então, pensando sobre a manutenção desse blog ou do seu painel interativo, aí vamos algumas dicas e até conteúdos que nós já estamos trabalhando aí no decorrer desse bimestre. Vamos lá. Por exemplo, para ter o seu blog, eu vou ler para vocês aí que nós pensamos no seguinte. Em jornais ou revistas, nós encontramos diversos textos importantes e podemos utilizá-los como modelos para elaborar conteúdos para o nosso blog. Reportagem, uma charge, uma crônica, notícia, tirinha, infográficos. Os textos, eles podem ser da sua autoria ou retirados de outras fontes, mas não se esqueça de citar o veículo de comunicação e checar as informações. É importante fazer um roteiro, planejar sua pesquisa e a publicação. Além de revisar sua produção escrita, assim sua mensagem chegará de maneira coesa, coerente, objetiva e atrativa. Então, professor Mauro, nós colocamos aí que realmente volta aquela questão do fake news, de você pesquisar, buscar informações, saber qual fonte que citou, comentar. Isso é muito importante. Em outro momento vamos falar novamente sobre isso, porque se você está fazendo um produto cultural, que é o objetivo aqui do nosso painel e do nosso blog, temos que pensar sempre em citar as fontes, ok? Isso é muito importante. Agora, para a segunda etapa, vou voltar e vamos continuar aqui a questão. Mais uma leitura aí na tela. Vou pedir para o professor Mauro ler a segunda parte. Vamos lá. Devemos nos atentar com muito cuidado à veracidade de todo e qualquer conteúdo das informações veiculadas nas redes sociais. As fake news postadas em formato de áudio e vídeo são muito comuns. Estas são até mesmo bem produzidas, numa tentativa de legitimar seu conteúdo. Por isso é preciso sempre consultar se o conteúdo procede e se está sendo veiculado pelos principais meios de comunicação. É necessário ter atenção redobrada, pois muitos links são elaborados por fraudadores que visam roubar dados da população e danificar os aparelhos dos usuários. Muito sério isso, né? Muito sério. Então, além de vocês se preocuparem com a questão de não passar uma informação errada, passar sempre uma informação fidedigna, séria, também tem esse contexto de vocês disseminarem e além de atrapalharem aí e danificarem os seus aparelhos eletrônicos, enfim. Então, pensar sobre isso, nessa questão, não é somente em passar essa informação que já é algo terrível, você ainda fica com prejuízo material, né? Então, é bom pensar nesse contexto. E lembrando, se nossa produção aqui é que tenha mais leitores, que as pessoas visitem o nosso blog, que tenham mais contato leitores, o que fazer? Tem uma pergunta aí bem instigante, professor. Eu quero aí que você leia, por favor, e eles vão comentar. 1 minuto. Vamos lá. Então vamos, no chat, participem respondendo. O que fazer para conquistar mais leitores para o blog, ou o seu blog, o nosso blog? O que devemos fazer para conquistar mais leitores? 1 minutinho? 1 minuto. 1 minutinho e a gente já volta. A aluna Rebeca, da Proérica, diz o seguinte: focar em um público-alvo. Então, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte: prestar atenção no texto que está fazendo, saber para quem está fazendo esse texto, né? Quem é o público que está lendo, né? Para poder garantir que toda a qualidade do texto está focada nesse tipo de leitor. O aluno Bruno Brito diz: compartilhar
divulgar nas redes sociais, né? Talvez seja isso que ele quer dizer. A aluna Rafaela diz título chamativo, legal. A aluna Ana Beatriz, divulgação, então divulgar bastante, né? A aluna Laura, postar conteúdo interativo para o público-alvo. A aluna Giovana, divulgar. Ludmila, postar várias coisas, mas não só de um tipo. Postar muito, né? Postar acaba ajudando muito. A aluna Júlia, divulgar o blog para as pessoas. Então tá isso, né? Divulgar, postar com qualidade, pensar atenção no público-alvo. Talvez seja essas características, né, Pro? Exatamente. Então, falamos bastante nessa questão de pensarmos no público-alvo, divulgar um conteúdo com qualidade. Tanto que a próxima parte já tem uma interação e é bem isso mesmo que nós vamos falar. Vamos lá. Próxima etapa, por favor, professor Mauro. Vamos lá. Além de conteúdos bem elaborados, redigidos com foco no público-alvo, checagem das informações, organização de tempo e pessoas para administrar o blog e preocupação com a ética, precisamos pensar na acessibilidade dos internautas. Por exemplo, pessoas com deficiência, PCD, geralmente têm maior dificuldade de acesso a conteúdos específicos. Quais são os possíveis problemas de acessibilidade do nosso blog? Então, verificar quais são os problemas que precisam ser ajustados aí para a acessibilidade de todos ao conteúdo do blog. Antes de colocar aí para vocês responderem, eu vou pensar o seguinte, nós estamos pensando na publicação de conteúdo para um blog, mas aí na sua escola, se você publicar um conteúdo, a maneira que será publicado, todos terão acesso na sua sala ou na sua escola ou em outro contexto. Você tem um amigo que tem a questão da acessibilidade, não somente, vamos pensar aí como vocês são jovens, a grande maioria gosta de mexer com a internet, sabem postar mais vídeos, conseguem pensar mais nessa interação. Qual público talvez não seria atingido ou como poderíamos atingir um maior público? Então, a pergunta para vocês aí, quais seriam ou quais são os possíveis problemas de acessibilidade do nosso blog? 2 minutos, porque eu quero que vocês pensem bastante sobre essa questão. 2 minutos. De volta aqui, olha, muitas respostas, viu, professora? Muitas mesmo. Que bom. O aluno Carlos Eduardo diz o seguinte, não deve ser nada complicado ter um acesso mais fácil. Então, pensar que o acesso tem que ser mais facilitado. Aí ele não detalhou, mas é pensar nisso. Muitas respostas falando sobre a questão da internet, de não ter acesso à internet, pessoal da área rural, que aí é uma questão que já é mais complexa, porque se você não tem acesso à internet, aí com certeza não vai ter acesso ao blog. Mas era para ser um pouco mais minucioso na questão do blog, do acesso ao blog, né? Aí teve gente que colocou aqui, o aluno Francisco colocou uma que eu vou traduzir, tá? Eu não vou colocar do jeito que ele escreveu, mas é assim, ele fala sobre a questão de Libras, né? Então, ter a tradução de Libras, né? A tradução que ele fala assim, fazer sinal com a mão, né? Que seria Libras.
Então, para as pessoas que precisam, né, que tem alguma necessidade especial e precisa desse acesso com a linguagem de Libras. Mas muito boa participação. Deixa eu ver se mais algum aqui. O Henrique diz, não ser nada complicado, ter um acesso fácil, mas eu acho que essa questão de Libras, né, de ter um acesso para pessoas com necessidades especiais, já é um fator que é preocupante e é preciso se atentar a isso, né, Pro? Exatamente. Como nós trabalhamos bastante a questão de criar vídeos, né, podcasts, videocasts, também é uma oportunidade de pensarmos na acessibilidade. Agora nós teremos um vídeo que vai falar um pouco sobre essa questão. Na produção do nosso blog, podemos, e até mesmo nas redes sociais, para facilitar, divulgar de uma maneira que possa atingir mais pessoas, um novo público. Então, estarem lá na tela, vocês irão ver agora a fala do professor Juan Teixeira, né? O Juan Teixeira é especialista em comunicação e interpretação de Libras. Ele vai falar sobre a importância de Libras. Vamos assistir ao vídeo e, na sequência, nós iremos falar sobre isso, como é importante também no site da escola, ou mesmo no seu blog, até mesmo nas suas redes sociais, pensarmos agora nessa questão da acessibilidade também. Por favor. Olá, alunos, professores da rede estadual. Meu nome é Juan, sou professor de língua portuguesa aqui na PEI Dr. Benedito de Lima Tucunduva, no município de Carapicuíba. Também sou pós-graduado na área de comunicação, tradução e interpretação de Libras, a língua brasileira de sinais. E hoje eu venho trazer uma reflexão importante sobre o aprendizado de Libras na escola, na educação e nas nossas vidas. Percebe que essa fala, nesse exato momento, está sendo traduzida para Libras. Não apenas essa fala, mas todas as aulas aqui transmitidas no CMSP têm a tradução dos nossos intérpretes. Sabe por que isso ocorre? Nós temos a presença dos nossos queridos alunos surdos dentro da rede estadual de educação. E essa interpretação e interlocução, ela serve como acessibilidade para garantir que os nossos alunos surdos tenham equidade, tenham seus direitos garantidos no aprendizado e o acesso na educação básica. Isso é muito importante, pois garante que todos tenham acesso à educação. Já teve a oportunidade de ter e fazer um trabalho com o aluno surdo aí na sua unidade escolar? Já presenciou o intérprete aí dentro da sua escola e o trabalho que ele executa com os surdos? Saber Libras é uma troca de conhecimento e cultura, pois os alunos surdos e os surdos, eles estão inseridos dentro de uma comunidade. Essa comunidade surda, ela tem uma identidade própria e nós temos bastante para aprender com eles. A Libras, ela foi sancionada como lei aqui no nosso país em 24 de abril de 2002, sobre o Decreto 10.436, que reconhece a Libras como forma de comunicação oficial aqui dentro do território nacional. Então, nós conseguimos perceber a grande importância e relevância que a Libras ela tem dentro da sociedade hoje, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós precisamos pensar e refletir sobre a acessibilidade das pessoas que são surdas. E também precisamos entender o quão rico é a cultura surda e o quão nós podemos contribuir para a troca de informações da cultura ouvinte e da cultura surda. Isso é possível com o aprendizado da língua brasileira de sinais, que nós chamamos aqui no Brasil de Libras. Cada país tem a sua língua de sinais e a nossa língua de sinais ela é rica, é considerada como língua e não linguagem, e nós temos a oportunidade de aprender essa língua, que é uma língua espaço-visual, onde conseguimos comunicação com pessoas com diferentes especificidades e também garantimos aí uma grande troca de experiência cultural. Já pensou em aprender Libras? Exatamente, nós temos aí até o desafio, o questionamento. Já pensou em aprender Libras? E assim, quando nós pensamos na questão de criar o nosso videocast, ou o nosso podcast, o aluno tem a oportunidade de expandir
né? E quando é a questão de imagem, sempre ter a parte de Libras é importante. Alguns comentários surgiram, e eu queria realmente que esses comentários surgissem aqui, como a questão das pessoas com baixa visão ou pessoas cegas também. Como pensar em conteúdos que possa atingir também essas pessoas, né? Esses nossos alunos, enfim, a comunidade. Então, seria até interessante pensarmos em programas, alguns computadores, aparelhos eletrônicos já vêm com programas de acessibilidade, que já aumenta o texto, tem facilidade, já tem o comando de voz. Então, pensarmos também nisso. Vocês aí que são das tecnologias, como eu comento com os alunos, vocês que são muito bons nisso, pensar também nesse contexto. Olha, será que dá para criar um software, um aparelho, um equipamento mais adequado a isso? Também, fica aí também como uma dica, uma sugestão para pensarmos nesse contexto. Então, assim, na sua escola, tem alunos surdos? Você já presenciou, então, a questão dos surdos na sua escola? Então, pensando nesse outro contexto, nós poderíamos pensar em vários tipos de acessibilidades em outro contexto, pessoas que têm dificuldade de interpretação, também como funcionaria o nosso texto, mas no momento a discussão seria muito ampla e não tem como a gente ir por esse caminho. Mas eu quero pensar nesse momento na questão da Libras, né, como a nossa segunda língua, como uma língua brasileira. Você pensou, então, dá para fazer? Seria viável aprender Libras na sua escola? Ou alguém, você já viu esse contexto? Aí tem uma pergunta para vocês aí na tela. Vamos lá. Você acha que assuntos com a temática da inclusão, parecidos com o que o professor Juan Teixeira explanou no vídeo, são importantes para discutirmos e criarmos reportagens? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, eu vou deixar 2 minutos para vocês falarem aí se vocês acham que essa temática, outras temáticas são importantes, não só como colocarmos no blog ou no painel de divulgação, no site da sua escola, ou mesmo discutirmos no dia a dia, na sala de aula, enfim, nesse contexto. Então, 2 minutos e eu quero saber a opinião de vocês. De volta aqui, então, a participação dos alunos na resposta aí à pergunta anterior sobre a importância de tratar de sistemas em sala de aula, né? A aluna Yara coloca o seguinte: sim, pois através disso o aluno se sente mais incluído, né? A aluna Graciela, sim, para ter inclusão social. A aluna Bruna diz, sim, são importantes, principalmente para as pessoas surdas, né? Se for o caso do tema do professor Juan. A aluna Clévia dizendo o seguinte: eu acho importantíssimo, certamente é essencial, né? A professora Maria Ieda. A aluna Letícia diz que acha muito importante também. Então, assim, eles estão, na maioria, aqui respondendo que é importantíssimo tratar de sistemas, Pro.
Exatamente, assim. Eu espero que com essa fala, né, do professor Juan, agora de manhã para nós, surja, né, assim, a vontade de quando vocês forem produzir algum conteúdo, tanto para a internet ou divulgação de algum material de vocês, surja essa oportunidade e o gostinho e pensar, nossa, o meu público-alvo é esse, mas eu posso atingir muito mais, eu posso ir além. Então, eu espero que tenha ficado o gostinho aí, a vontade de fazer a diferença e pensar um pouquinho na questão da inclusão. Esse era o objetivo principal nesse momento, que vocês pensassem na inclusão dentro do seu blog, dentro do seu material de divulgação aí na sua escola, o seu painel, o seu mural, se ele vai atingir uma grande, mais pessoas, né? Se ele consegue atingir um público maior dentro desse contexto e a inclusão realmente seja feita, tá? Esse era o objetivo, pensarmos em conteúdos, mas esse conteúdo também de uma forma acessível, acessibilidade para essas pessoas. Então, assim, hoje nós vimos na aula, vou colocar aqui para vocês na tela, nós discutimos então os conteúdos que serão ou poderão ser publicados em um blog, revisamos que tem que checar toda e qualquer informação, né, sobre a qualidade, a veracidade dessa informação e enfatizamos, né, que tem que ter um plano que é imprescindível para você ter a sua produção e principalmente nesse momento a questão da inclusão. Professor Mauro, muito obrigada pela aula, obrigado por ter participado e eu fiquei contente com os alunos que participaram. A participação foi ótima também, parabéns aos alunos. Gente, então, muito obrigada. Até a próxima. Não se esqueçam de avaliar nossa aula e depois estaremos aqui continuando sobre esses assuntos. Até mais. Até. Tchau.